Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Com alegria, com muita alegria, com fé, com gratidão. Nós precisamos encher o nosso coração de gratidão a Deus. Fé, bom ânimo, alegria no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse ao Senhor teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor, soberano, Salvador da tua vida. Fale com Deus. Nós precisamos em todo tempo estarmos conectados com Deus. E nesse sábado lindo e abençoado, do dia 4 de setembro de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 33, onde o tema destes versos é o maior no reino dos céus. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Glórias ao Senhor por este verso. Onde o Senhor vem e nos diz que aquele que quer ser o maior, que quer ser o primeiro, deve ser o último e servo de todos. Existe uma canção que nos diz: nos convém diminuir para que o Senhor cresça em nós. A questão é que existe um caráter humano, não é mesmo? E nesse caráter humano, o quanto nós queremos ser servidos ao invés de servir, o quanto nós queremos receber ao invés de dar. Até mesmo quando vamos à igreja, será que nós vamos com o intuito único e exclusivo de oferecer um culto racional a Deus? Porque muitas vezes nós vamos a fim de receber. Nós já dizemos assim: ah, Senhor, eu vou para a igreja, Deus fala comigo, eu preciso receber uma mensagem. Já começa por aí. Ah, Senhor, eu vou porque eu preciso receber essa bênção. Mas no reino de Deus é diferente. Se eu quero receber de Deus, eu devo servir. Se eu quero receber algo, eu devo semear. É a lei da semeadura. Será que eu tenho semeado? Será que eu tenho feito para Deus? A Bíblia vai nos dizer que nós devemos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos, mas nós temos um ar de superioridade que não deixa com que servimos as pessoas. O próprio Pedro, quando Jesus lavou os seus pés, ele disse: mestre, mas o Senhor não pode fazer isso. E Jesus ele vai dizer assim em um dos evangelhos, se não me engano Lucas, ele diz: o servo não é maior do que o seu Senhor. Sabe por que Pedro falou isso para Jesus? Porque ele não se via na posição de lavar os pés de alguém
inferior a ele. Ele não se via na posição de lavar os pés dos seus discípulos. E olha que Pedro pregou e levou uma multidão de 3.000 para o Senhor. Mas naquele tempo já era outro tempo. Mas antes Pedro não se via na posição de lavar os pés de alguém inferior a ele. Mas Jesus vai dizer: olha, o servo não é maior que o seu Senhor. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos servir as pessoas. E à medida que nós servimos as pessoas, nós somos servidos por Deus. Quem nos recompensa é o Senhor, porque no reino, o maior, aquele que quer ser primeiro será o último e servo de todos. E Jesus ele vai comparar a uma criancinha, quem servir a essa criança. E olha, eu vou te dar aqui o sentido de que Jesus quis dizer. O que você vai esperar de uma criança? O que ela pode fazer por você? A criança, ela tem as suas fragilidades, ela não tem posses, ela depende dos pais, ela não tem nada que possa atender aos seus interesses, a não ser o amor dela. Será que você tem feito para receber apenas amor? Para se sentir amado? Porque nós fazemos tantas coisas por interesse. Eu vou servir o fulano porque eu sei que um dia ele vai poder me ajudar. Olha, esse serviço é um serviço ágape. É um servir sem pensar em interesses, não é troca de interesses. É um serviço onde a sua mão esquerda não tem que saber o que a direita faz. Tem tantas pessoas que têm servido as pessoas, tiram fotos e saem postando nas redes sociais. Olha o que eu fiz, olha a cesta que eu dei, olha. Meu irmão, existem 3 ações que o Senhor nos diz que devem ser entre nós e Deus. A primeira delas é dar. A Bíblia vai nos dizer que a mão esquerda não tem que saber o que a direita faz. E você coloca os holofotes ao seu redor para mostrar o que você tem feito para as pessoas. Foi tudo por água abaixo. Foi tudo pelo ralo. Segundo, a oração. A Bíblia nos diz que o nosso orar deve ser em secreto, mas não como os pagãos que vai para as esquinas, não como aqueles que fazem vãs repetições e ficam falando, não sabe nem o que está orando. É você com Deus, é um lugar secreto. E a terceira é o jejum. Não precisa sair espalhando para as pessoas. Eu estou em jejum. Lava o rosto, muda o seu semblante, não precisa ninguém saber. Eu volto a dar destaque naquilo que você faz pelo seu próximo. Não precisa ninguém saber. Basta Deus. Porque quem recompensa é Deus. E no reino de Deus, se você quer ser grande, se você quer chamar a atenção do Senhor, tenha humildade. Seja o último e sirva a todos. E sirva sem troca de interesses. Porque tem tantas pessoas que às vezes hoje servem dentro de uma igreja em troca de uma posição. Almejam uma posição de destaque dentro da igreja. E fica servindo, ou seja, troca de interesses. Cuidado. Deus vê coração, Deus vê pensamento e sonda a intenção. O nosso serviço no reino é por amor a Jesus e esperar dele. É dele. A Bíblia nos diz em Gálatas 6:9, não se cansem de fazer o bem.
porque a seu tempo ceifaremos, seremos recompensados, isto é, se não desanimarmos. Espera a recompensa dos céus e lembre-se, é a lei da semeadura, é à medida que semeamos, colhemos. E é considerando o próximo superior a mim mesmo. Sirva, 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 porque no reino de Deus é serviço, coração de servo. Sem pensar a posição que você ocupa, sem pensar o status, sem pensar nada disso. Sirva, 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 porque à medida que nós servimos, nós somos servidos por Deus. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus altíssimo, tremendo, bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra. Deus, manifeste o teu poder e a tua graça sobre nós. Nos enche com a tua presença, Senhor. Pai, nos livra de todo o mal. Pai, sê conosco, Deus, nos guardando, nos livrando, dirigindo a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração em Ti, em todo o tempo, as nossas mãos. Senhor, dirige até mesmo o nosso louvor. Deus, sê conosco. Nos faça fortes, corajosos por meio da Tua presença em nós. Sê conosco, Deus. Perseverantes que nós sejamos, em o nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse devocional com seus amigos, familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.